Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Engenharia e Projetos e hoje nós vamos falar sobre textos. Bom, escrever no AutoCAD é sempre um assunto um pouco diferente de outros programas como o Word, por exemplo. Escrever no AutoCAD você precisa primeiro criar um estilo de texto para depois aplicar os comandos que são para escrever. E antes que a gente fale sobre como criar os estilos e também quais são os comandos para que nós consigamos escrever frases pequenas ou até textos mais completos, nós temos que entender sobre a altura do texto. Isso porque o texto dentro do AutoCAD ele está relacionado com o tamanho do desenho, ou seja, com a escala do desenho. E eu deixei aqui nessa arquitetura que vocês estão vendo, eu deixei até o título aqui, para que vocês entendam por que eu vou criar um texto relativo a essa escala, a escala de 1 para 50. Então, se você não sabe alguma coisa sobre escala ou não entende sobre escala, assista o vídeo sobre escala, bastante interessante, e você vai saber lá do que se trata a escala. Então, todo o texto que você fizer no AutoCAD vai depender dela. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre o normógrafo e como chegamos a essas alturas de texto relativas à escala. Vamos lá? Ok, então estamos aqui no estudo do texto, né? E vamos entender então como é que funciona a altura do texto. Antigamente, pessoal, existia uma reguinha que era chamada de normógrafo. E essa régua era utilizada para escrever nos projetos. Nessa época, os projetos eram feitos à mão, então, para cada tamanho de letra, você tinha uma régua específica. Então, você tinha aqui a R60, a R80, a R100, e elas correspondiam à altura de texto no papel, que é essa alturazinha que está aqui logo na linha de baixo. Então, a régua R60, a altura do texto dela, a altura das letras, tinha 1,5 mm. A R80, 2 mm, a R100, 2,5, a R123 e assim por diante. Então, quem desenhava à mão utilizava essa régua para ficar tudo certinho. Tem até uma fotozinha aqui do lado do normógrafo, era mais ou menos parecido com isso aqui. Bom, nos anos de AutoCAD, eu já dou aula de AutoCAD desde 1998, então eu criei uma fórmula para que você entenda como você chega na altura do texto para o AutoCAD. Bom, é bastante simples a minha fórmula. É o seguinte, você vai pegar o tamanho do texto em milímetros, vezes a escala e vai dividir por 10. Quando você estiver desenhando em centímetros. Se você estiver desenhando em metros, você vai utilizar a fórmula de baixo, que é o tamanho do texto, vezes a escala, dividido por 1000. A única coisa que muda é o denominador aqui. Se você estiver desenhando em centímetros, você vai dividir por 10. Se você estiver desenhando em metro, você vai dividir por 1000. Então vamos pegar aqui, ó. A R80 é a régua que a gente utiliza para textos comuns. O que eu chamo de textos comuns? Nome de cômodos ou a descrição de alguma coisa, que não seja, por exemplo, um título, né? O título a gente utiliza ou a R120 ou a R100. Então vamos pegar aqui para textos comuns, que é a R80. Então eu pego a altura do texto em milímetros, que são 2 milímetros, vezes a escala que eu quero escrever. Então, se eu estiver escrevendo para uma escala de 100, por exemplo, eu coloco aqui 2 vezes 100 e divido por 10. Chego numa altura, que é essa altura aqui do 20. Então, lá no AutoCAD, na hora de configurar o estilo de texto, a altura para uma escala de 100 será de 20. Se eu tiver, por exemplo, no nosso exemplo é 1 para 50, né? Então, eu vou fazer 2 vezes 50 dividido por 10. Então, esse valor aqui vai dar igual a 10, ok? Se eu estivesse desenhando em metros, eu faria a mesma coisa, só que eu dividiria por 1000, achando assim a altura do texto aqui. Ok, pessoal? Então, o mais complicadozinho é achar realmente a altura do texto, mas vocês viram que com essa fórmula aqui é bastante simples e você vai achar com certeza. Vamos voltar lá ao AutoCAD então, para que a gente faça a configuração do estilo de texto. Bom, vamos criar então o estilo de texto, de volta aqui ao AutoCAD.
para que a gente consiga escrever dentro do nosso desenho. Então, para que você crie o estilo de texto, basta digitar ST no teclado e depois pressionar Enter. Nós temos aqui alguns estilos já criados, né? Mas para que a gente faça o nosso, vamos clicar aqui no botãozinho New. A primeira coisa que ele vai te pedir é o nome do seu estilo. Eu vou digitar aqui R80, mas você pode colocar o nome que você quiser. Lembre que isso aqui é simplesmente um nome. Eu gosto sempre de colocar a régua para ficar fácil de eu entender qual que é. E também vou colocar aqui a escala do R80, né? Já que nós precisamos identificar para cada escala criar um texto. Então eu vou colocar aqui R80, que é a altura dos textos comuns, e também 50 para eu saber que esse é da escala 1:50. Então eu vou clicar aqui em OK e vai aparecer aqui do lado a criação do meu estilo. Bom, então eu vou escolher uma fonte agora para esse estilo. Eu gosto de utilizar uma fonte que chama Romans. Isso porque eu sou das antigas do AutoCAD e o AutoCAD não trabalhava bem com texto. Então eu sempre utilizei ela porque ela é uma fonte um pouco mais leve e mais bonitinha. Mas você pode escolher fontes como Arial e Time New Romans. Só não aconselho a pegar uma fonte muito elaborada, porque o AutoCAD não trabalha bem com essa parte gráfica. Aqui nós temos a altura, que é aquela continha que nós fizemos lá um pouquinho anterior aqui, né? Essa conta é a seguinte, né? Se eu tenho a R80, então eu tenho 2 milímetros de altura do meu texto, vezes a escala, que no caso nosso é a escala 1:50, então 2 vezes 50. E vou dividir por 10 porque eu estou trabalhando em centímetros, então aqui o resultado da minha conta vai dar igual a 10. Então é só colocar 10 aqui. Se fosse outra escala, é só refazer a conta e você vai achar a altura do texto correspondente. O White Factor, pessoal, é uma forma de você espaçar as letras. Então as letras ficam mais espaçadas. 1 vai ficar do tamanho normal e se você colocar acima disso, elas vão ficar mais espaçadas. Se você colocar abaixo de 1, elas vão ficar mais juntas. Eu prefiro não alterar, vou deixar no 1 mesmo. No Oblique Angle é para que você coloque mais ou menos um itálico aí. Ele vai dar uma deitada na letra. Nós temos alguns efeitos, como colocar de cabeça para baixo, ou colocar ao contrário, né? E até escrever vertical. Eu não gosto de mudar essas coisas aqui, então, porque o AutoCAD geralmente você está utilizando para um desenho técnico, né? Mas se você precisar de algum desses efeitos, aqui tem. Terminado de colocar o nome do texto, a fonte dele, a altura, é só clicar em aplicar, depois em close. Com o estilo já criado, então, basta que a gente faça a escrita. Nós temos basicamente 2 tipos de comando para escrever. Um que a gente vai utilizar para pequenas frases e palavras e um que a gente vai utilizar para grandes textos, ok? Então, o primeiro que a gente vai aprender é o DT. Mas aqui vai um parênteses, não esqueça de criar um layer específico para textos, tá? Toda vez que você tiver um objeto diferente no AutoCAD, é interessante que você crie um layer diferente, tá joia? Então vamos lá. Para escrever pequenas frases e palavras, eu vou utilizar um comando que chama dText, que é o DT. Então é só você digitar DT no teclado e depois pressionar a tecla Enter. O primeiro clique, pessoal, vai ser onde eu vou iniciar o meu texto. E o segundo clique é a direção. Então eu posso clicar em qualquer direção que ele vai escrever naquela direção. Então eu vou pressionar aqui o F8 uma vez para que a linha fique reta. Depois eu vou clicar. O que vai acontecer? Vai aparecer o cursor lá. Então aí eu digito o que eu quero escrever. Ok? Se eu pressionar Enter uma vez, ele vai descer para outra linha e eu posso escrever um novo texto. Tá joia? Se eu pressionar Enter uma vez e depois não escrever nada e pressionar Enter novamente, ele vai sair. Observe que ele diminuiu, mas ele diminuiu isso aqui porque o zoom está muito longe e aí ele colocou no tamanho correto. Tá joia? Para apagar um texto ou alguma coisa assim, você pode utilizar o Erase normalmente. Não precisa ter nenhum comando especial. E para editar, é só você digitar ED no teclado e depois pressionar a tecla Enter. Quando você clicar no texto que você quer editar,
ele vai deixar você editar o texto e aí você vai conseguir reescrever o que você quiser, ok? Clicando fora, você vai alterar aquele texto. Bom, para escrever textos longos, eu uso geralmente o MT, que é o mText. Quando eu pressiono o Enter aqui, a primeira coisa que ele pede é para que eu crie uma caixinha. Então eu abro uma caixinha relativa ao tamanho do texto que eu quero escrever e ele vai abrir essa caixa que você está vendo. Então eu posso digitar um texto bastante longo e aí ele automaticamente vai cair para a linha de baixo sem que eu faça nada, ok? Observe que na parte superior do AutoCAD mudou a abinha, né? E essa aba você pode alinhar textos, por exemplo, ou você pode escrever listas, né? Então, se você escrever uma lista aqui, você pode colocar, por exemplo, numeração. Então, se você estiver escrevendo uma lista grande, você pode escrever o que você quiser, ok? Então, você pode também alterar a fonte, você pode alterar a cor, a altura, tá? Você pode colocar em colunas. Então o MT é para textos mais complexos, textos maiores. Ao fim da digitação do seu texto grande, é só você clicar aqui no Close Text Editor, que ele vai editar e vai finalizar o seu texto, ok? Então nós temos essas duas formas de escrever. O DT, que são para pequenas frases e palavras, e o MT, que são para textos maiores, ok? O editar, como é que eu edito um texto? Só digitar ED no teclado e clicar sobre o texto. Aí você vai conseguir editar. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula hoje sobre textos. Você viu como configurá-los, também como achar as alturas dos textos. Se você gostou, fique à vontade para curtir a nossa página no Facebook e também no Twitter. E acesse o nosso site para saber mais informações sobre cursos e também sobre projetos de engenharia. www.af2engenharia.com.br. Valeu e até a próxima!